Meus amigos, há uma velha máxima no futebol: quando a equipe não vai bem, há algumas ameaças de dirigentes para com o grupo de jogadores. E a ameaça, meus amigos, meu Deus do céu, a que eu recebi aqui na última sexta-feira, eu tô gravando o vídeo hoje, Fernando Diniz no São Paulo. Meu Deus do céu, Fernando Diniz pode voltar. A equipe do São Paulo seria para mim um desastre. E eu vou falar aqui, vou colocar aqui os jornalistas falando, Jorge Igor falou, Jorge Nicola também confirmou que houve, inclusive, reuniões entre São Paulo Futebol Clube e os representantes de Fernando Diniz, rapaziada. Agora, tudo isso por culpa do próprio São Paulo. Vem fazendo uma campanha pífia no Campeonato Paulista, né? São 5 jogos seguidos sem vitória, e hoje o São Paulo joga contra a equipe do São Bernardo, não é? Está classificado para as quartas de finais, mas realmente não está jogando absolutamente nada nos últimos jogos. E eu vou colocar aqui, rapaziada, o Jorge Nicola, que falou sobre essa questão de Fernando Diniz no São Paulo, rapaziada. Um dos maiores absurdos que eu já vi em toda a minha vida, esse homem voltar a dirigir a equipe do São Paulo. Quando você pensa que o negócio tá ruim, ele apenas ainda vai piorar com os dirigentes são paulinos. Vamos ver aqui o Jorge Nicola falando sobre uma reunião, inclusive, do empresário de Fernando Diniz com a cúpula do São Paulo, rapaziada. Nessa sexta-feira, Giuliano Bertolucci, empresário do Fernando Diniz, almoçou com representantes do São Paulo. Motivo do encontro, a possibilidade da contratação de Fernando Diniz pelo tricolor. São Paulo anda decepcionado, desapontado e frustrado com o trabalho de Luiz Ubeldia, e hoje Fernando Diniz é o favorito do departamento de futebol. Dá para contar que Muricy Ramalho e Carlos Belmonte gostam do Diniz. Por eles gostam, a torcida do São Paulo não. O Diniz seria o técnico contratado. Essa reunião serviu para entender as condições de um eventual acordo com o Diniz. Ele toparia? Quanto gostaria de ganhar? Quais seriam as exigências? Meu Deus. A partir daí, os próximos passos serão conhecidos muito em breve. É bom contar, porém, que desde que surgiu o nome do Diniz na mídia, a repercussão entre torcedores do São Paulo é bastante ruim. Sim. Posso dizer hoje que o maior obstáculo para que o Diniz seja contratado pelo São Paulo não diz respeito à demissão do Zubeldia, nem em relação ao sim do técnico para o tricolor. O Diniz adoraria voltar a trabalhar no Morumbi, mas resta saber se essa repercussão extremamente negativa entre torcedores do São Paulo pode acabar sendo um impeditivo. Nessa sexta... quem não gostaria, não é, de voltar a treinar a equipe do São Paulo, inclusive Fernando Diniz, que, meu Deus do céu, por conta de Ener Valencia, Germancano também, que tava fazendo um monte de gols aí, conseguiu ganhar uma Copa Libertadores da América. Só papai do céu explica como ele conseguiu ganhar aquela Libertadores da América. Mas parece que realmente o pessoal tá esquecido, viu? De algumas coisas que aconteceram com o Fernando Diniz na equipe do São Paulo. Vamos lá, derrota de 5-1 para o Internacional, onde o Yuri Alberto, com a camisa do Inter, destruiu o São Paulo de Fernando Diniz. 3-2 contra o catado do Mirassol, como diz lá o grande Barolo, que já participou comigo também de lives. Grande abraço, Barolo. 4-2, uma derrota para a LDU, quando ele falou que o São Paulo ganhou no segundo tempo, não é da equipe da LDU, mas o resultado final foi 4-2, 2-1 para o Binacional, rapaziada. O Binacional na Copa Libertadores da América, um resultado terrível, uma das piores equipes que passaram pela Copa Libertadores em toda a história. 4-2 para o Red Bull Bragantino, né, naquele episódio lamentável, onde ele chamou realmente o Tietê de jogador perninha, né? E 4-3 para o Lanús de Zubeldia, quando o São Paulo estava se classificando na Copa Sul-Americana e foi eliminado. Vejam só, meus queridos, eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana e na fase de grupos da Copa Libertadores depois de 40 anos. E se ele tivesse feito, meus amigos, 50% dos pontos, faltando 10 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro de 2020, o São Paulo teria sido campeão. E o São Paulo acabou naquela ocasião terminando em 4º lugar, com 2 vitórias do treinador interino, o Vizola. Então, meus amigos, são fatos que não cabem argumentos aí a favor de Fernando Diniz. Agora, passando aqui para uma próxima notícia, né? O Éder Traschini, que também é setorista do São Paulo, trouxe também que houve uma reunião entre o São Paulo e também a cúpula do Fernando Diniz, rapaziada. O São Paulo procurou o técnico Fernando Diniz.
Pois é, o Olha Casares aí. e o Belmonte até postaram fotos aí, estando ao lado do Zubeldia durante o treino do São Paulo deste sábado, colocaram juntos pelo São Paulo, mas na Ô, verdade o São Paulo procurou sim o técnico Fernando Diniz, conversou com representantes do treinador. O Diniz agrada a uma grande parte da diretoria do Tricolor e essa conversa já passou por alguns aspectos financeiros, em termos gerais, técnicos, e a resposta foi positiva. Então isso nossa. quer dizer que o Fernando Diniz assina com o São Paulo? Ainda não. Se é positiva para o Fernando Diniz, é negativa para o São Paulo Futebol Clube. O Zubeldia comandou o treino no último sábado, vai comandar o São Paulo no domingo contra o São Bernardo, e esse jogo não muda o futuro do Zubeldia. A partir das quartas de final contra o Novo Horizontino, Olha aí. sim é jogo decisivo para o Luiz Zubeldia. Uma derrota contra o Novo Horizontino pode significar e deve significar o fim da linha da passagem do Luiz Zubeldia como treinador do São Paulo. Se o São Paulo vencer as quartas de final contra o Novo Horizontino, aí uma derrota na semifinal não é uma garantia de que o Zubeldia vai cair, mas vai depender muito do desempenho. Hoje me parece muito mais próximo de cair Luiz Zubeldia do que de conseguir continuar à frente do Tricolor. É, galera, eu tenho minhas ressalvas com o trabalho de Zubeldia. Eu acho que o São Paulo realmente é muito covarde jogando fora de casa. É muito retrancado. Não é do DNA do São Paulo ser dessa forma. Eu lembro que na equipe tricampeã brasileira do São Paulo Futebol Clube, a gente ganhava muitos jogos fora de casa, a gente se impunha realmente fora de casa contra as equipes. Mas realmente o trabalho de Zubeldia não é bom, e eu vou trazer aqui do porquê que a gente chegou nesse ponto e quase chegar ao fundo do poço, não é? Ao trazer à tona o Fernando Diniz voltando para o São Paulo, e o Jorge Igor colocou aqui quais são mais ou menos o que poderia estar acontecendo, falou sobre os salários atrasados, inclusive. 4 meses de atraso dos salários, a informação foi do Neto, no meio de semana. Aí o Lucas é perguntado sobre isso depois do jogo contra a Ponte Preta. Pô, e aí, Lucas, essa história de salário atrasado, tá pegando e tal? E aí eu falei, opa, agora vai ser o momento. O Lucas, ou ele vai confirmar que tem o salário atrasado, ou ele vai negar, vai falar, não, gente, não tem nada disso. E o Lucas falou, olha, a culpa dos resultados não é dos salários atrasados. Os salários atrasados não estão influenciando no nosso desempenho. Ou Será? seja, tem salário atrasado. Então tá confirmado. Tem. E aí, gente, não adianta que salário atrasado interfere sim no rendimento, interfere sim no desempenho, e interfere antes de qualquer coisa no clima, no ambiente. O ambiente fica pesado, os jogadores cobram, a comunicação, a interlocução com a diretoria fica tensa. É péssimo o São Paulo passar por isso. Mas o São Paulo é um clube que hoje tem dificuldades financeiras importantes. E a história do fundo de investimento que o São Paulo montou, elaborou no ano passado para substituir a maior parte da dívida que tem com os bancos por uma dívida mais administrável. Ele falou aí da questão dos salários atrasados, falou também desse fundo de investimento do São Paulo. Mas realmente, rapaziada, é uma dívida do elenco, inclusive uma das dívidas que o elenco tem de alguns salários atrasados. Quem trouxe essa notícia realmente foi o craque Neto, mas aí o Carlos Belmonte deu uma entrevista dizendo que só tá com um mês de atraso, não deveria estar com nenhum, não é? Um clube do tamanho do São Paulo, mas tem uma dívida realmente grandíssima. Se você pegar a maioria dessa dívida é com empresários de jogadores. A verdade é essa. A maioria das dívidas do São Paulo vem de negociações de jogadores, de comissões que não foram repassadas, né? A gente sabe que houve empresários aí que antigamente trouxeram uma leva de jogadores que não deram certo de forma alguma na equipe do São Paulo. Inclusive, um dos atrasos é pela premiação do Brasileirão, pela sexta colocação. Sexta colocação, o São Paulo devendo uma premiação por uma sexta colocação. Meus amigos, seria uma premiação por campeonato, né? Por campeão, por vice, quem sabe. Agora, pela sexta colocação, porque se classificou diretamente para a fase de grupo da Copa Libertadores da América, é um absurdo, realmente. São os dirigentes do São Paulo apequenando a equipe São Paulina, rapaziada. E como o Lucas Moura foi citado aí, não é? O Jorge Igor, eu trouxe aqui o cortezinho, o Lucas Moura falando sobre esse atraso de salários. Foi o nosso respaldo. Acredito que a culpa é muito mais dos jogadores do que dele,
né? A gente tem plena consciência de que a gente precisa melhorar o quanto antes. Não é normal essa sequência de resultados negativos que a gente está tendo, com o elenco que a gente tem. E o segundo ponto é que também não há desespero e não há crise, porque a gente já está classificado, mas é um sinal de alerta, para a gente ligar um sinal de alerta. Terceiro ponto, não tem nada, absolutamente nada a ver com a questão de salário atrasado. Olha aí, é um falando. que a gente vai resolver internamente. Quando a gente entra em campo, a gente quer fazer o nosso melhor, a gente quer ganhar. Infelizmente as coisas não estão acontecendo. É momento de trabalhar, de falar menos, trabalhar mais, para que a gente possa mudar essa situação quanto antes, para a gente chegar bem na fase decisiva. Ó, tá aqui no finalzinho ele falando, que a culpa é dos jogadores, assumindo realmente a culpa, não é? Desses resultados negativos aos jogadores, não à Subeldia e também tampouco aos salários atrasados, né? Mas a gente sabe que no mundo do futebol, meu amigo, tá caindo em dia, tá tudo certo. Vamos passar aqui mais uma reportagem que eu trouxe aqui. Agora foi, meus amigos, aqui o Thiago Leifert falando sobre essa questão do São Paulo estar devendo salários, né? O São Paulo praticamente quebrado. O São Paulo tá quebrado, gente. O São Paulo não tem grana para pagar o salário dos jogadores e, pelo que a gente viu aí da imprensa, são 3 ou 4 meses de dinheiro. O São Paulo, aquele time que era o exemplo da ótima gestão, que tinha um super CT, que era a inveja de todo mundo, que quando falava São Paulo, todo mundo pensava estrutura, organização. Sim. O São Paulo hoje é um time que é aquele multimilionário que perdeu tudo, mas continua morando numa mansão, entendeu? Não paga os empregados, não paga o IPVA da Ferrari, mas continua morando numa mansão. Eu tô falando isso já há bastante tempo aqui, a torcida fica brava comigo, vem me xingar, fala que eu não sou São Paulino de verdade. Eu acho que pelo contrário, eu sou mais São Paulino que vocês, então, porque eu tô alertando. E vocês sabem como acabam essas histórias aí. 4 meses de atraso, 3 meses de atraso e você traz o Oscar? Que impacto você acha que você tem nos outros jogadores ali que estão jogando sem ganhar dinheiro? A gente ainda não teve acesso ao balancete. Vocês lembram, no ano passado, nossa dívida provavelmente vai chegar perto de, no São Paulo, R$1 bilhão. R$1 bilhão, esse ontem aqui do Thiago Leifert falando, né? Sobre essa questão financeira do São Paulo. Realmente é como a gente tivesse analisando. É um ex-rico, né? Realmente é um ex-rico e que tá vivendo de pose. Tá vivendo de pose o São Paulo. São palavras duras. Eu sou São Paulino, mas eu creio que a gente tem sim um lugar de fala, não é? Como torcedor. E a gente tem que falar realmente isso. E sobre essa questão do desempenho, não é? Do São Paulo, que seria salários atrasados. O Jorge Nicola, mais uma vez, trouxe aqui que houve uma reunião pesada entre os jogadores, né, nos vestiários, né, trouxe aqui esses bastidores. Eu vou colocar aqui pra gente analisar. Eu acho que discutir Fernando Diniz hoje... Não, essa aqui é o de reunião pesada. Preciso falar agora sobre o São Paulo e o clima de crise tem causado reuniões. Nessa quinta-feira, a portas fechadas, sem presença de membros da comissão técnica e da diretoria, os jogadores de futebol se reuniram por 1h20 para lavar roupa suja. Já dava para perceber que o clima não andava dos melhores depois da derrota por 2-1 para a Ponte Preta na quarta-feira no Morumbi. Na oportunidade, o Caleri chegou a dizer o seguinte, abre aspas, quem não estiver 100% comprometido aqui, que saia fora. Já o Lucas Moura, abre aspas, a culpa é dos jogadores. O Lucas inocentou o Luiz Ubeldia dessa fase ruim. São 5 jogos sem vitória. O Caleri falou aí, não é? Só vou dar uma interrupção aqui, rapidinho, e Nicola. O Caleri falou esse tipo de coisa, mas o Caleri, meus amigos, fez 5 gols. 5 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então são números baixíssimos, são 13 gols em 54 jogos de Jonathan Caleri. Como é que ele pode cobrar? Ele poderia se cobrar indo para o banco de reservas, para o garoto Rian Francisco, inclusive, né? O Subeldia não dá tantas chances. Já eu trago um número aqui sobre os jovens que não são aproveitados no São Paulo. Para completar, o Oscar falou, abre aspas, está faltando entrega, fecha aspas. E essa foi a tônica da reunião, com o Lucas Moura, Oscar e Caleri chamando a responsabilidade e cobrando que o elenco tivesse um comportamento mais profissional. Só para lembrar que o São Paulo enfrenta o São Bernardo nesse domingo e precisa da vitória para não correr o risco de ficar atrás do Novo Horizontino, algo que determinaria um confronto único nas quartas de final
contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Olha aí. Só para completar, preciso ainda contar que nessa sexta-feira vai haver uma reunião entre dirigentes do São Paulo e membros da comissão técnica, em especial com Luiz Zubeldia. Ele não corre risco de cair, mas há uma decepção importante com o trabalho do treinador argentino, que não consegue evoluir, especialmente no ano de 2025. Pois é, não consegue, parece que já atingiu realmente um teto, né, no trabalho de Luiz Zubeldia. Então, a reunião, os jogadores se cobrando, né, dizendo que realmente a culpa é deles, retirando a culpa do Luiz Zubeldia, mas o treinador tem, claro, os jovens jogadores, o São Paulo ganhou a Copinha, né, há 30 dias atrás, e praticamente não consegue aproveitar a sua divisão de base. São Paulo também é campeão da Copa do Brasil do ano passado, Sub-20 de 2024. E entre os 4 grandes que disputam o Campeonato Paulista, o São Paulo é a equipe que utilizou o maior número de jovens de idade inferior ou igual a 21 anos. Mas é o que menos aproveita em minutos, vejam só. A minutagem de jovens de 21 anos ou menos do Paulistão. O Palmeiras tem 1.441 minutos, o Santos 1.377 minutos, o Corinthians 1.381 minutos e o São Paulo tem 694 minutos. Quem mais jogou nesse período foi o Rodriguinho com 121 minutos, o Rian Francisco, zagueiro, 99 minutos, o Moreira, que já foi embora, jogou apenas 90 minutos, inclusive, né, lateral direito, o Moreira, trocado aí pelo Cédric Soares e o Oscar, inclusive, são jogadores de Juliano Bertolucci, o mesmo empresário de Fernando Diniz. O William Gomes também foi embora 90 minutos, Matheus Alves com 84 minutos, Henrique Carmo com 68 minutos, Hugo com 68 minutos, Lucas Ferreira 52 minutos e Negruti 22 minutos, rapaziada. Então, realmente, meus amigos, eu falei que o Rian Francisco é zagueiro, pelo amor de Deus, é o atacante Rian Francisco, meu Deus do céu. Pedindo passagem aí, poderia já estar jogando de titular no lugar de Jonathan Calé. Não sei se vocês concordam comigo. Mas, inclusive, foi ele que fez os gols da última vitória, né? Da equipe do São Paulo. A última vitória do São Paulo foi contra a equipe do Mirassol. São 5 jogos sem vencer da equipe tricolor paulista, rapaziada. Eu vou colocar aqui mais uma observação agora do Jorge Nicola, né? Aquele vídeo que eu soltei antes. Ele faz essa comparação entre Fernando Diniz e Luiz Zubeldia. Eu acho que discutir Fernando Diniz hoje, pegando como base os últimos trabalhos do Diniz, eu acho complicado. O último ano do Diniz, muito ruim. Eu acho uma escolha complicada. Porém, o nosso mercado é escasso. A verdade é essa. Não tem muito nome também. Mas, enfim. Trabalho do Zubeldia, a minha sensação, pegando todos esses movimentos, a reação da arquibancada, a sequência de resultados ruins, o pouco aproveitamento dos meninos. O Rian Francisco, cara, que olha aí, parece ser um cara assim, diferente, assim, outra parada, sabe? O Rian Francisco não tem nem 150 minutos de utilização com o Zubeldia nesse Campeonato Paulista. Em 4 jogos, 120 e poucos minutos, isso dá uma média de 30 minutos por jogo, e olhe lá. Impedindo que um garoto que tem condições de ajudar nesse momento possa ajudar. Eu acho que discutir Fernando Diniz hoje, pegando como base os últimos trabalhos do Diniz. Voltando aqui, né? Eu acho que discutir Fernando Diniz hoje. Voltei aqui pra gente conversar, né? Sobre essa observação aqui. Falei, né? Do pouco aproveitamento do Zubeldia com os garotos da base da equipe do São Paulo. E os últimos aproveitamentos de Fernando Diniz foi o que o Jorge Igor falou aqui. Eu fui buscar, né? O ano passado, né? No ano de 2024, no Brasileirão, foram 24% de aproveitamento. Um aproveitamento de 18% do Fluminense, onde ele saiu com o Fluminense da zona de rebaixamento, com uma vitória, 3 empates e 7 derrotas em 11 jogos, com 10 gols marcados e 19 gols sofridos. O Cruzeiro, com 30% de aproveitamento, ele teve no Brasileirão, já saiu do Cruzeiro, né? São 10 jogos no Cruzeiro no Brasileirão, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com 8 gols pró e 13 gols contra. Além, meus amigos, do ano de 2023, quando ele saiu da seleção brasileira. Meu Deus do céu, 39% de aproveitamento na seleção em 6 jogos. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 8 gols marcados e 7 gols sofridos na seleção brasileira. Eu vou trazer aqui alguns números aqui de Fernando Diniz na seleção brasileira, viu? Vejam só, recordes negativos de Fernando Diniz
na seleção brasileira. Primeira derrota em casa nas eliminatórias. Pior campanha da seleção brasileira nas eliminatórias até a 6ª rodada. Primeira vez que a seleção brasileira perdeu 3 jogos seguidos nas eliminatórias. Perdeu para o Uruguai após 22 anos. Perdeu por 2 gols de diferença para o Uruguai após 40 anos. Perdeu por 2 gols de diferença em jogos oficiais após 8 anos. Perdeu pela primeira vez para a Colômbia na história das eliminatórias. Fim da invencibilidade de 58 jogos como mandante nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mais derrotas em um único ano desde 2001. E o terceiro pior aproveitamento entre técnicos com mais de 5 jogos. São esses recordes negativos. O Fernando Diniz é que pegam vários cortes aí, né, dos jogos de Fernando Diniz, com aquela saidinha, na minha opinião, é o esquadrão suicida, né, as saídas de bola de Fernando Diniz. Então são vários cortes, né, que são pegos do treinador Fernando Diniz, e aqueles cortes é o que definem que o cara é genial, que o cara é muito bom no que faz com a bola no pé, que é o nosso Pep Guardiola. É o que muitos jornalistas dizem, né, nesse devaneio aí, sem noção realmente. E eu separei um corte aqui, ele participou, né, do Charla Podcast. Grande abraço, meus amigos Cantarelli. E ele falou aqui, eu separei o corte, né, daqueles lancezinhos ali do Manchester City contra a equipe do Fluminense no Mundial. E ele falando aqui, ó. Fizemos um jogo muito legal contra o City. Foi 4-0, mas não foi a história do jogo. Pra quem gosta de estudar futebol, pega lá, porque às vezes o cara daqui gosta de tirar uma onda, né? O cara pega e a gente sabe muito, porque o cara assiste o jogo na televisão, mas os caras do City, tem gente do City que procurou, os caras trabalham comigo pra falar do jogo, daquilo, que gostou e tal. E o jogo em si foi 4-0, mas foi um jogo, pô, que a gente em determinado momento foi mais do que 15 minutos que a gente teve domínio do City no jogo. Só pegar. Determinados momentos, são cortes, né, Fernando Diniz? Porque se você pega os jogos de Fernando Diniz, 90 minutos em campo, é dose, viu? E aí, realmente, rapaziada, eu acho que isso não é uma negociação, isso é uma ameaça da diretoria do São Paulo, que não vem fazendo, né? Não vem fazendo a sua parte, não vem fazendo, a verdade é essa. E agora ameaça o grupo de jogadores a trazer Fernando Diniz. Eu vi até alguns jornalistas falando que, como o São Paulo trouxe alguns jogadores veteranos, né? Tem muitos ali, Oscar, Lucas, o Luciano, que colocou na cabeça que é meio campista, não é mais atacante, e o Zubeldia vai deixando ele ali na meia. Então esses jogadores querem mais a bola no pé, né? Não querem esse jogo reativo, que o Zubeldia gosta de muita correria. Não, gosta de ter a bola no pé, de cadenciar, que é justamente o estilo de jogo de Fernando Diniz, rapaziada. Meus amigos, o que é que vocês acham de tudo isso? Fernando Diniz, São Paulo, Zubeldia deveria continuar, o Fernando Diniz realmente deveria voltar para dar mais dor de cabeça à torcida do São Paulo. Na minha opinião, era melhor o São Paulo ser treinador do que ter Fernando Diniz comandando na beira do campo. Rapaziada, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do Solta a Voz Team, o botão vermelho de inscrever-se. Deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.